noite, graça e paz. Que bênção estar aqui com vocês para cultuarmos ao Senhor juntos, amém? Eu queria que você não olhasse para mim como gente de fora não, que eu sou da casa, amém? Eu gosto de ser verbiano raiz. Amém? Muito obrigado, pastor Nilson Rose, pelo acolhimento, gente. A gente está se sentindo tão em casa que eu queria começar dizendo, eu estou me sentindo em casa. Vocês fizeram isso, né? Estou grato a vocês, grato a cada um da igreja, né? Todo mundo que está abrindo aí a porta de casa, né? Vocês estão abrindo a porta do coração de vocês. Eu gosto muito de honrar isso, né? Quando a gente senta para ouvir, a gente está dizendo assim, rapaz, eu confio que você vai dizer, né? Para nós que estamos aqui é uma grande responsabilidade, mas também traz uma certa quietude, porque a gente diz assim, rapaz, tem pessoas que estão dando crédito à pregação do Evangelho, amém? E nós somos gratos por isso, querido. Você pode tomar assento, amém? Gente, muito obrigado. Rapaz, você tem uma voz potente, viu? Quando você disse ruge o leão, eu vi o leão forte aí. Oh, glória a Deus, que bênção. Então, vamos ativar o favor? Deus é bom, bênção demais. Eu gostei do tema que vocês estão abordando nesse mês e maravilhoso poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, né? Pegando aí o gancho do tema favor, ativando o favor, né? Então eu queria mesmo de fato lembrar, né, a você que tem algo bem precioso que você já tem como ferramenta, né? Já tem como o start mesmo, né? Não sei se você pode ligar. Homem gosta muito de fazer exemplo com carro, né? Eu sei que mulheres gostam também de carro, mas eu acho que o homem usa mais esse exemplo do que a mulher. E eu gosto da coisa da ignição, né? Veja que um carro, ele tem 4 pneus, tem um motor, né? Tem o combustível lá no tanque, mas se a gente não der a ignição, ele não sai do canto, não é assim? Né? A gente pode até usar outro tipo de ignição. Vamos admitir que a bateria esteja descarregada, alguém vai lá e dá um empurrãozinho, mas alguém tem que fazer alguma coisa, não é assim? Nem que seja um empurrão dado por um terceiro, que não seja aquele que está no volante, vai ter que ter algo para ativar aquela força, né? Agora tem mais de um jeito. Rapaz, tem até verbo praia aqui, ó. Já vi um verbo praia ali, um casal, uma família todinha ali. Oh, glória a Deus. Obrigado, gente, por estarem aqui. Cleiton, Cida e Bia. Tem sempre algo que precisa ser ativado, né? E na nossa caminhada na fé, queridos, não pode ser diferente. Nós precisamos entender, né, que boa parte daquilo que está feito, né? Veja, nós cantamos aqui, né? Teve uma das canções que mencionou isso bem expresso mesmo, né? Ele já fez tudo, né? A Bíblia diz que Deus em Cristo fez tudo que diz respeito à vida e à piedade, né? Mas mesmo estando pronto, né? Vamos voltar para o carro, tá lá, tem motor, tem pneu, tem tudo lá, né? Combustível no tanque, tanque cheio. Mas se alguém não girar a chave, né? Se alguém não der um empurrão, se alguém não apertar lá, né? Vai funcionar? Não vai. Não sai do canto. Não é assim? Né? Então, tudo que diz respeito à vida e à piedade já está à minha disposição, à sua disposição. Amém? Você pode declarar isso? Tudo que diz respeito à vida e à piedade já está pronto para mim. Amém? Então pronto, a gente vai partir daí. Amém? Já está pronto. Agora, estando pronto, a gente faz o que com isso? Né? E sabe, eu queria que você abrisse já a sua Bíblia comigo no texto que eu queria começar por ele. Eu gosto demais desse texto, 1 Timóteo 6,12. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala algo muito precioso, que se a gente não tomar cuidado, né, de volta e meia estar lembrando disso aqui, pode ser que a gente deixe de fazer uso. E aí, não usando, vai deixar de usar e vai prejudicar, né? Sabe o que é ter algo em depósito e não usar? É prejuízo, né? Às vezes as pessoas dizem assim, fulano tem um grande potencial. Mas o que é um potencial? É uma força em depósito. Se não ativar esse poder, né? O que é um potencial? Uma força em depósito. Se alguém não for lá e não ativar, imagine uma dinamite, né? Ela tem um pavio. Se ninguém for lá e acionar, vai ficar lá. Amém? Tem um poder de explosão grande. Mas se ninguém ativar, não funciona.
Amém? E Paulo ele diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Então veja, eu queria pegar a primeira parte onde ele diz assim: combate o bom combate da fé. E aí eu quero logo de início, de start, dizer para você, se você estiver envolvido em qualquer outro tipo de combate que não seja da fé, amém? Qualquer outro tipo de combate, qualquer tipo de esforço, né? De desprendimento de energia que você esteja colocando, que não seja o da fé, pode ser que no lugar de dar um start, dar uma ativação, né, do favor, você esteja parando algumas coisas, impedindo algumas coisas, bloqueando alguns tipos de avanço na sua fé, na sua jornada, na sua caminhada com Deus, no seu relacionamento. Sabe, irmãos, tem algo que é muito precioso da parte de Deus, é que a gente não se relacione com Ele de uma maneira religiosa. Amém? Às vezes chega em épocas festivas, né? Páscoa, Natal, por exemplo, hoje, né, a gente vinha no caminho, o pastor Nilson e Rosa estavam mostrando para a gente um pouco da cidade, e aí a gente passou em frente, né, alguns monumentos, né, a cidade tem uns prédios históricos bonitos, né, e sabe que às vezes nos dias festivos, né, faz com que a gente até lembre da mensagem, né, da salvação, da cruz de Cristo, da redenção, mas sabe que essa lembrança não pode ser religiosa? Porque o relacionamento que o Senhor quer comigo e contigo, querido, ele é pessoal. Amém? Às vezes a gente vê uns noticiários, né? Eles falam lá, agora teve guerra lá em Israel, está tendo guerra lá. Aí eles falam da Terra Santa, mas fala de um negócio tão longe, né? Fala de uma coisa tão assim, filosófica, que torna a coisa meio longe. E Jesus morreu por mim e por você. Amém? Há um relacionamento que foi proposto e é desejado da parte dele para comigo, para contigo. Então, se a gente pegar, né, somente a coisa do conhecimento filosófico ou do conhecimento técnico, né, e não colocar isso em prática, colocar isso como, rapaz, isso aqui é novo nascimento, é vida para mim, é rema, né? A diferença de logos e rema: logos é o que está escrito, mas rema é aquilo que eu desfrutei, é aquilo que para mim faz sentido, é aquilo que eu declaro. Por quê? Porque faz parte de mim. Amém? Por que é palavra falada? Por que é palavra prática, praticada, né? Como a gente termina os cultos? Sejam abençoados na prática da palavra, né? A prática é que vai fazer a diferença. Não pode ser algo que eu sei, eu já li, eu até decorei onde está escrito capítulo e versículo, mas no meu dia a dia mesmo eu não sei onde é que isso se encontra. Não. Combate o bom combate da fé. E como é que se combate o bom combate da fé? Praticando a palavra, falando o que a Bíblia diz, andando no que ela fala, né? Não só sabendo o que ela diz, mas vivendo. Amém? Combater o bom combate, né? Como Paulo fala, né? Tem aquela parte que Paulo diz assim: rapaz, aquele que mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, né? E às vezes a gente pensa assim: não, mas eu já sou crente, eu não minto não, eu não roubo mais. Mas não tem outras coisas que a gente, no nosso dia a dia, às vezes a gente tropeça, que fica empancado, a gente para naquilo ali. Irmão, ativa esse favor aí. Amém? Ativa esse negócio de uma vez por toda. Para de ficar como o povo lá de Israel, que estava no deserto, rodando, dando volta e não saía do canto. Por quê? Porque eu vim para falar, meu irmão. Né? E, rapaz, murmuração é um negócio ruim para fazer você avançar. Amém? Às vezes eu me policio. Aqui em Gravatá tem motoqueiro? Tem? Meu Jesus. Lá em Maceió eu preciso vigiar com o motoqueiro, né? Porque se eu piscar, eu estou falando sozinho dentro do carro, o motoqueiro já foi embora. Sabia que quando você murmura muito, aquele fato que você está falando contra ele, às vezes ele já foi, está longe, não vai nem alcançar ele de jeito nenhum. Mas você está lá, e você está adoecendo e não dá um passo para frente. Amém? Murmure não, irmão. Se alegre. Diga: Pai, obrigado por esse motoqueiro. Jesus abençoe ele, guarde ele, a família dele. Dê juízo a ele. Senhor, é porque o capacete aperta. Tem motoqueiro aqui?
Aí é o capacete que aperta, mas eles funcionam, viu? É uma benção. Então, combate o bom combate da fé. Né? Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, irmão, não entre em outro combate. Amém? Não entre em outro combate. Amém? É um exercício diário. É um exercício diário, combater o bom combate da fé, todo dia. Sabe que eu gosto sempre de fazer essa comparação, porque fica mais fácil de entender. Né? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Não é? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Aí volta e meia eles estavam falando como no Egito, desejando o que era do Egito, sonhando com o Egito. Sempre Deus tirou eles de lá. Agora eu não sei por que eles pensavam tanto em lá, porque lá era terra de servidão, terra de escravidão. Eles não passaram nada bom lá, porque se fosse bom eles não tinham clamado para Deus tirar eles de lá. Você concorda comigo? Né? Então Deus tirou eles de lá com mão forte, mas depois que saiu eles começaram a falar das coisas de lá. E sabe, irmão, às vezes a gente está assim, o Senhor já nos tirou do mundo, tirou faz tempo, o mundo não faz parte de nós mais. Se perguntar, alguém quer voltar? A gente não quer voltar, mas a gente está querendo se comportar como o mundo. Né? Falar como o mundo fala, vestir como o mundo veste, frequentar lugares que o mundo frequenta. Amém? Mas pastor, e o ativar o favor está em quê? Em mudar essas coisas aí, combater o combate da fé, né? Praticar coisas que fé pratica. Né? Fé não é só uma filosofia, não. Fé tem uma ação, fé tem uma voz, fé tem uma prática correspondente. Fé tem algo que casa, irmão, que une. Amém? Aquilo que a palavra do Senhor está dizendo com aquilo que eu estou vivendo. Amém? O que eu estou vivendo é exatamente correspondente àquilo que a palavra diz. Não sei se já aconteceu com você, né? Mas às vezes acontece. A gente está em algum lugar e alguém olha assim e diz, você é crente. Não é? Tu é pastor. Não é pastor? Não é? Mas por quê? Porque tem que transparecer. Né? Veja, Moisés, ele desceu do monte e o rosto dele tinha um brilho. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Tem que ser algo evidente, irmão. Tem que ser algo visível. Amém? Eu tenho orado, né? Lá na igreja eu tenho orado sempre. Né? Esses dias, a gente estava, esse mês de maio, aos domingos pela manhã, a gente estudou cura divina, né? E o pastor Saul estava falando esses dias, ensinando para nós, e ele falou sobre o último versículo de Marcos, né? Quando ele diz que o Senhor cooperava com os discípulos, né? Com o quê? Com demonstrações, né? De sinais. Ou seja, tem algo que é visível. É muito bom a pregação da palavra, é muito bom o rema, né? A gente conhecer, né? Tem coisas que quando a gente conhece, abre uma perspectiva nova, né? Muda muita coisa. A gente estava conversando ainda há pouco ali, né? E minha irmã falava que veio de uma outra denominação, como eu também vim, e aí o rema sai, né? Eu me lembro que no começo, quando eu fazia o rema, tinha alguns conflitos na minha mente para eu assimilar algumas coisas. E aí eu ia ao pastor, não estou entendendo assim, né? Porque o professor já começou, a primeira matéria na minha época foi realidade da nova criação. E ele já começou a aula assim, quem é pecador aqui? Aí eu e uma renca, né? Graças a Deus eu não levantei a mão só. Ele disse, todo mundo que levantou a mão vem aceitar Jesus aqui. Aí eu disse, mas assim, eu fiquei confuso. Eu disse, irmão, porque se você já aceitou Jesus, você não é pecador mais, você é justo. Mas sabe que, veja só, quando eu fui fazer o rema, eu nasci e me criei numa casa onde meu pai e minha mãe já era todo mundo crente, viu? E aí pensa num conflito para você, pode ser fácil. Mas para mim naqueles dias, hoje é fácil entender, mas naquele dia, foi o leão que o menino estava cantando aqui. Como é que eu faço para entender um negócio desse? Que eu aprendi a vida toda que eu era um pecador redimido. E agora vem um camarada em questão de segundos, a aula começou agora, e ele está dizendo que eu não sou mais pecador, eu sou justo. Toma posse da vida eterna. Amém? Às vezes a gente fica numa religiosidade que faz com que a gente tenha medo. E medo não é sentimento, medo é um espírito.
Medo de quê? De se apropriar, de falar. O povo diz, não, vocês da fé, vocês são quase Deus. Vocês são, rapaz, é Deus no céu e vocês na terra. E é mesmo. Amém? Sois deuses, está escrito. Amém? Né? Sois deuses. Então, combater o bom combate da fé, tomar posse da vida eterna, é fazer o quê? É ativar o que Ele já deu. Ele não já me fez justo? Não é o que está escrito lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos pecadores redimidos. Não? Justiça de Deus. Então pronto, toma posse. Amém? Pode ser que fulano diga que não é assim, mas a sua Bíblia diz que é. Então pronto. Amém? Sua Bíblia diz que é, pronto. Você abre a Bíblia, você fica com quem? O maior doutor em divindade, ou você fica com a Bíblia? A Bíblia, então pronto. Agora, lembre do que o começo do versículo diz. Combata o bom combate da fé, não entre em briga. Amém? Se quiser briga, aí você lembra de pastor Bud e diz, irmão, briga não. Né? Eu não quero briga aqui. Fica na paz, fica tranquilo. Não concordo não. Beleza. Siga com a sua fé e eu vou com a minha. Amém? Siga com a sua fé, porque Paulo diz, né? Quem tem fé, tem para si mesmo. Cada um anda na fé que tem. Você não vai discutir. Irmão, nosso trabalho, nós que nascemos de novo, né, não é doutrinar quem já é crente. Convencer as pessoas, né, daquilo que a gente crê. Não, irmão, isso aí é bobagem, é perda de tempo. Esse combate não é o combate para mim e para você. Nosso combate é o quê? É desfazer as obras do diabo. É ir para o mundo. É ir lá fora, onde os pecadores estão. Né? Você já leu esse livro? Conquistando almas lá fora, onde os pecadores estão. Pescador de aquário? Não. Amém? Vamos para alto mar? Amém? Vamos tomar posse da vida eterna? Vamos conquistar aquilo que o Senhor já deu para mim e para você? Então vamos para cima, irmão. Amém? O bom combate da fé é aquele que se trava sem medo, sem receio, sem pensar duas vezes. Não, rapaz, vamos entrar com fé, com entendimento, com, né, ousadia, tomando posse mesmo, né? Diante a Bíblia diz, né? Paulo escrevendo aqui a Timóteo, ele diz, rapaz, você fez uma confissão perante muitas testemunhas. No dia que você aceitou Jesus, tinha alguém que estava vendo. Né? Talvez você tenha dito, não, mas eu aceitei Jesus num quarto escuro, só eu e Deus. Mas tinha miríades de anjos lá. Muitas testemunhas. Muitas testemunhas. E aí você fez essa confissão, e uma vez feita, irmão, da parte de Deus está resolvido. Amém? Eu lembro sempre de Adão e Eva. Eles estavam lá no jardim, Deus deu algumas recomendações para eles, e aí de repente eles entenderam de sair um pouco daquilo que Deus havia dito. E aí quando saíram, perceberam que alguma coisa estava diferente. Mas eu não sei se você já percebeu que Adão e Eva se esconderam. Na viração do dia, quando eles perceberam que Deus estava lá, eles se esconderam. Fugiram da presença de Deus. E aí quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Ele disse, percebi que estava nu e me escondi. E aí Deus pergunta para ele, mas quem foi que lhe mostrou que você estava nu? E sabe, irmãos, talvez a gente não perceba um detalhe aí. Né? Tem um detalhe bem importante, que a Bíblia diz que, como de costume, Deus foi lá. Ou seja, Deus sempre ia lá, não é assim? Todos os dias, Ele ia lá para ter o encontro com Adão e Eva no jardim. Depois do pecado, Deus deixou de ir? Deus continuou indo. Então o problema nunca teve com Deus. Deus nunca teve problema com Adão e Eva. O problema estava de Eva e Adão com Deus. Né? A ligação foi quebrada de baixo para cima, mas de cima para baixo estava intacta. Amém? Isso me diz a mim e a você, querido, que se eventualmente alguma coisa, né, trazer para mim e para você uma nota de que as coisas não estão bem, que o relacionamento não está fluindo, que as coisas não estão de acordo com aquilo que a Bíblia diz, ei, querido, isso aqui é só de baixo para cima, de cima para baixo está fluido, está ligado, amém? Está ativado, só lembra disso, está ativado, basta você reconectar, amém?
basta você reconectar. Da parte de Deus não tem problema nenhum. Amém? Não tem interrupção nenhuma, não tem bloqueio nenhum. Irmão, às vezes a gente pensa assim, mas eu não estou merecendo. Mas quem foi que disse que Deus ama a mim e a você pelo que a gente merece? Nunca foi porque a gente merece, é porque Ele quer. Amém? Nunca foi porque a gente merece, querido. Sempre foi porque Ele quer. No começo foi assim, no meio é, e até Ele voltar, sempre vai ser assim. Nunca vai ser porque a gente merece, porque a gente fez por merecer, porque a gente é bonzinho, porque a gente está no ministério e se esforça um pouco. Não, irmão, é porque Ele quer. Amém? Então, já que é porque Ele quer, querido, se alguma coisa parecer que não está bem, corre logo para Ele, porque Ele sempre quer. Ele sempre quer. Amém? Então avança para essas coisas. Sabe que às vezes a gente também fica empacado, né? Não sei se você lembra daquela passagem do feiticeiro que foi levantado para amaldiçoar Israel. Né? E ele ia com uma jumenta. E a jumenta empacou algumas vezes, mas ele, obstinado, né? Precisou a jumenta falar. E às vezes a gente para empacado igual uma jumenta. A gente para em algumas coisas que não é mais para estar parando, mas a gente para. Né? Às vezes tem alguns sentimentos, algumas coisas que desorganizam as ideias, a gente está aquela empacada, fica meio travado. Né? Mas, rapaz, não pare não. Amém? Eu queria estimular você a combater o bom combate da fé, lembrando, né, que esse combate da fé, ele não vai te tornar, vamos dizer, blindado. Né? Tem carro blindado que o cara tira e não entra em quem está lá dentro. Né? Às vezes, o bom combate da fé, às vezes a gente pensa, não, eu estou blindado, nenhum mal vai chegar para mim, nada ruim vai acontecer. Não, irmão, vai chegar. Amém? Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é bom ânimo? Ter bom ânimo é ter uma boa disposição, tá firme. Não é só alegria por dentro não, viu? É pegar o pé, botar num canto assim, estou firmado. Ter bom ânimo é estar posicionado. Amém? Ter bom ânimo é estar posicionado. Posicionado em quê? Na mesma verdade de antes. Quando estava tudo bem. Estava tudo tranquilo, tudo favorável. Eu estava bem, feliz, alegre, sorriso, 15:3. Aí as coisas não estão bem. Do mesmo jeito. Estou posicionado do mesmo jeito. Aí alguém pode dizer, mas pastor, não abate. Às vezes vem umas coisas que abate mesmo. Abate a mim, abate a você, eu sei também disso. Mas sabe, queridos, isso é uma questão de segundos. Até que a palavra... Amém? É por isso que é importante, todo dia, medita nessa lei dia e noite, então farás próspero o teu caminho, como o Senhor disse a Josué. Né? Seja forte, seja corajoso, medita nela todos os dias. Por quê? Porque aí você tem condição de fazer próspero o seu caminho. Se for só pelo que as experiências dos outros, os testemunhos dos outros, irmão, ouvir testemunho é bom, né? Edifica a nossa fé, mas melhor do que ouvir é contar. É bom ouvir testemunho, mas contar é muito melhor, irmão. É muito melhor contar testemunho. Você quer estar do lado de quem? De quem ouve ou de quem conta? Amém? Então ative. Amém? Ative. Não tem como, querido, a gente viver de milagres, viver contando testemunhos, sentado numa espreguiçadeira, assistindo todas as séries do Netflix. É bom, eu assisto também. Amém? Agora, querido, não pode, como esses dias a gente estava lá em Campinas na conferência de ministros e o pastor Jason falou sobre isso. Eles podem assistir filme? Pode, só não pode demandar mais tempo assistindo filme do que orando e lendo Bíblia. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Se você estiver cheio da palavra, na hora da pressão é palavra que sai. Mas se estiver cheio de Netflix, aí, meu filho, não brota nada, não ativa nada. Ativa desespero. Ativa desespero, ativa medo, ativa angústia, ativa aquela insegurança, aquela coisa assim, rapaz, vai acabar o mundo todinho agora. Mas deixa eu te dizer, você é eterno. Amém? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra. Amém? Sabe, irmão, tem momentos que a pressão é tão grande que a gente pensa que vai acabar tudo, né? Que vai ser de mim agora. Mas deixa eu te dizer, não tem nada que não passe. Amém? Não tem nada que não passe. Até dívida grande com 5 anos prescreve. Amém?
Até dívida grande, com 5 anos prescreve. Se não conseguir pagar, pronto. Daqui a pouco passou. Não seja caloteiro, não. Amém. Pague direitinho. Amém. Mas passa. Tem uma hora que passa, irmão. Tem uma hora que passa. Às vezes tem problema com família. Mas tem uma hora que passa. Tem coisa que com família é difícil. Eu estava até dizendo à irmã ali, antes de entrar, né, que eu nasci e me criei no Evangelho, e depois de agora, um bocado de tempo que eu estou à frente da igreja, está com um pouco mais de um ano que meu pai veio morar na cidade lá, que a gente está em Maceió, né? Meu pai morava no interior. E aí meu pai foi meu primeiro pastor. Era meu pai, é meu pastor, né? De outra denominação. E aí agora ele se chegando, tá, e volta e meia vem aqueles conflitos doutrinários. E aí Paulo diz assim, que a gente deve corrigir o mais velho como a um pai. Eu digo, é pai mesmo. E às vezes ele vem meio brabo. Olha, você disse assim domingo na igreja, mas eu digo, olha, peraí, o pastor lá sou eu. Deixa comigo. Amém, irmão? Mas, combate, o bom combate da fé. A gente não precisa entrar em outro tipo de briga. Amém? Lembra sempre disso, eu não preciso estar envolvido em briga nenhuma. Eu só preciso estar cuidando da minha fé. Cuidando do meu crescimento, o crescimento individual, a minha fé, o meu fortalecimento. No meu relacionamento ele precisa estar forte. Eu preciso disso. Amém? Da parte de Deus pode estar certo, irmão. Deus vai estar sempre a teu favor. Ele nunca vai estar contra você, sempre ao teu favor. Não sei se você lembra de Abraão e Isaac. Abraão, ele está lá pleiteando, combatendo algo que era ser pai. Eu quero ser pai, eu quero ser pai, eu quero ser pai, eu quero ser pai. E Deus diz, você vai ser pai. Aí Abraão, enfim, é pai. Quando Isaac está se fazendo gente, aí Deus diz para Abraão assim, agora vai lá e imola Isaac, teu filho, teu único filho. Abraão, sim senhor. Por que Abraão não contesta? Não entra num outro tipo de combate, porque ele já estava no da fé. Dúvida zero. Sim senhor, na hora. Sabe por quê? O autor dos Hebreus ele diz, porque Abraão cria que Deus era poderoso para fazer Isaac ressurgir da cinza. Irmão, quem está firmado num combate certo, ele não pisca olho, nem piscar assim, 1 segundo de dúvida não tem. Milésimo de segundo não tem. Por quê? Porque está no combate certo, firmado, ancorado. Amém? A situação chega, mas ele continua firme. Rapaz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele falado, ele não volta atrás. Ele não tem duas palavras. A Bíblia diz que a palavra dele não volta para ele vazia, mas ela cumpre o propósito para o que foi estabelecida. Amém? Então a gente fica com a palavra. Rapaz, aí eu não estou entendendo nada, mas Deus está dizendo, vai ser do jeito que Ele está dizendo, e no final vai dar tudo certo. Uma vez a irmã Vânia Nascimento me disse uma coisa, e eu guardei aquilo, na hora que ela disse, eu fiquei com raiva. Mas eu guardei para mim, como Maria, guardava tudo no coração. Irmã Vânia é profeta, você sabe disso. E aí eu vinha de outra denominação, com a cabeça cheia de coisa, muita confusão. E aí ela estava ministrando lá na igreja uma vez. Ela chegou bem juntinho de mim, tirou o microfone, ela disse assim, eu vou dizer só no seu ouvido, porque tem coisas que constrangem. Mas eu quero dizer que você faz cálculo demais. Você pensa demais. Você quer colocar Deus dentro da forma que você acha que Ele deve andar. E Deus não é assim não. Sabe, irmão, deixa de querer dizer como Deus tem que fazer. Faça como Abraão. Me dê seu filho, seu único filho. Sim, senhor, agora mesmo. Cadê o cutelo? Cadê? Eu vou cortar esse menino agora, desse jeito. Do jeito que Deus está dizendo. Amém, irmão? Se você for colocar, pensar como é que Deus... Irmão, você vai ficar doido. E você não consegue nem um milésimo do que Deus está pensando. Amém? Deixe de querer colocar... Não, Deus, Ele faz assim, depois assim. Não, irmão. Quanto é 1 mais 1? Vocês estão agora com medo, de dizer, Pode dizer, é 2. 1 mais 1 é 2. Mas a Bíblia diz assim, juntar o homem e a mulher.
E aí ambos serão uma carne. Não juntou dois porque deu um. Olha, parece uma besteira, né? Mas ó, já mudou tudo, já bananou sua cabeça. 1 mais 1 é 2, mas aí Deus diz, pega um e outro e faz um só. Amém? Aí queira colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, não, Deus só age assim, é desse jeito aqui. Não, irmão, vai muito além. Amém? Vai muito além. Amém? Então ativa o favor assim, confiando em Deus. Confiando em Deus inteiramente, sem muito argumento, sem pensar muita... Não, irmão, do jeito que Deus falar, vai acontecer. Amém? Convicção, né? E sabe, às vezes a gente fica, né, na coisa de querer, já que, não, eu entendi que Deus, Ele pode trabalhar de maneiras diferentes, mas tem o meu direito, né? Tem aquilo que eu garanti, que eu conquistei na minha vida, né? São coisas que eu fiquei pensando, né, depois que a irmã Vânia falou aquela palavra para mim, eu me liguei em algumas coisas que às vezes são coisas que fazem parte da sua vida, fazem parte da sua história, fazem parte da sua formação. Né? Eu fui formado, né, desde garoto por meu pai para ser o sucessor dele. Meu pai é formado em Direito, tinha um escritório, ele já se aposentou, e ele queria que eu fosse o sucessor dele. Meu nome é o nome do meu pai, Isaac Filho, né? E aí ele queria, não precisa nem mudar a placa, é só você continuar. E aí, pronto, a gente se forma em Direito e fica cheio de doutor da lei, né? Tudo tem direito e tal, e eu me lembro quando a gente foi ser licenciado, tinha uma pergunta lá, entre as muitas perguntas, tinha assim, se acontecer algum problema com alguém da igreja, você processaria um irmão? Aí eu digo, eita, agora o advogado saiu aqui. O que é que eu faço para responder essa pergunta? Né? E aí eu me lembrei de um texto bíblico que Paulo ele diz assim, por que você não sofre o dano? Porque você não está disposto. Deixa eu ver aqui, é 1 Coríntios 6,7. Eu até anotei aqui para não esquecer. Abre comigo lá. 1 Coríntios 6,7. Ele diz assim, o só existir entre vós demandas, ou seja, briga, contenda, combate, só de ter uma demanda, ele diz, já é completa derrota. Derrota para quem? Para você mesmo. Só em haver uma demanda, uma questão, um litígio, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes o dano? Sabe que às vezes tem certas coisas que é melhor você deixar ir? Deixa ir. Amém? Sabe que perdão, você perde e doa. Perdão. Você perde e doa. Parece na hora uma dor que é uma perda irreparável, mas você vai perceber que foi melhor. Oh, rapaz, eu estou tão bem, eu estou tão em paz. É melhor ter paz do que ter razão, não é não? Amém? Sabe, irmãos, é melhor muitas vezes deixar ir do que ficar num combate, numa briga, numa peleja. Essa peleja não é sua, diz o Senhor. Amém? Essa peleja não é vossa, diz o Senhor dos Exércitos, né? Então, tem coisas que são importantes a gente perceber, e aqui eu já queria começar a fechar, né? Tem dois aspectos aqui que eu queria fechar com isso aqui, né? Que os evangelhos, eles mostram para nós dois momentos de pessoas diferentes, né? Jesus vai estar se encontrando com pessoas diferentes, em momentos diferentes, de linhagens diferentes, né? Você sabe que quando Jesus veio, ele veio para o que era seu. Não é assim? Ele veio para o judeu, para o povo judeu, mas os seus não receberam. Então, tem pessoas que estão dentro, tem outras que estão fora, né? Então, ele vai se encontrar com duas pessoas, né? E tem duas passagens nos evangelhos, tanto em Lucas quanto em Mateus, Lucas 15 e em Mateus 15, engraçado que todos dois estão no capítulo 15, que vai mostrar momentos diferentes, né? Onde Jesus interage ou ele fala a respeito de um fato, né? E é importante para a gente fechar aqui, finalizar, né? Veja que em Lucas 15 tem aquela parábola do filho pródigo, né? Você conhece ela muito bem, não vou me deter em lendo ela, né? Que o mais novo, são dois irmãos, um pai. O mais novo chega lá e diz, pai, reparte comigo o que é meu,
quero ir embora, quero curtir minha vida, quero viver, quero ser dono do meu nariz. Vou embora. E aí o pai, com o coração partido, eu imagino, né, vai lá e reparte com ele a parte da herança. Rapaz, você quer, é seu, uma hora mais cedo, mais tarde vai chegar mesmo, toma aí. Mas, na verdade, ele nem tinha esse direito. Porque quantos sabem que herança só se reparte quando o dono da herança morre? Não existe herança de pai vivo, né? O pai generoso quis dar, mas ele não tinha direito ainda, ele tinha uma expectativa de direito, não é? Mas veja, ele brigou por um direito, ele entrou num combate que nem justo era, mas o pai, talvez mais sábio, né? Talvez até ele tenha pensado assim, esse menino vai desperdiçar as coisas, mas eu vou dar, eu vou deixar ele ter as próprias experiências. E sabe, irmãos, que às vezes alguma coisa acontece e a gente diz assim, isso é maldição. Maldição não, irmão. O que Deus abençoou, está abençoado. Agora, Deus, do alto da sua experiência, às vezes, Ele deixa aí. Se você está lá, mas eu quero. Né? Dobra o joelho lá e fica, mas eu quero, Jesus. Eu me lembro, né, quando eu era menino, teve uma vez, minha irmã, ela sempre foi gulosa. E aí a gente parou num restaurante, a gente ia viajando, aí foi almoçar. E aí a gente está almoçando e ela dizendo, pai, a gente vai comer o que de noite? Aí meu pai olhou assim, menina, tu nem terminou o prato, que mundiça é essa? E ela desesperada. Aí papai pegou uma pimenta e botou só uma gotinha assim no prato. Ela disse, eu quero. Ele disse, arde muito, filha, você não pode. Mas eu quero. Eu quero. Chorou, ficou vermelha. Aí papai, tome. Aí botou. Uma amiga, a primeira garfada que ela deu, a lágrima escorreu assim no canto do olho. Papai olhou assim, eu queria lhe poupar disso, mas você insistiu. Sabe, irmão, Deus às vezes Ele está assim. A gente está chorando, se escabelando, combatendo. Mas eu quero. Tome. Aí depois não foi maldição não, irmão. Vivendo as suas experiências, cresça, apareça. Amém? Brilhe a vossa luz. Né? Amém? Então, não brigue pela coisa errada. O filho pródigo, mas, né, ele brigou pela coisa errada. Nem tinha direito, mas quis, o pai foi e deu. Aí ele se esborrachou. Quis comer até o que os porcos comiam. E aí, interessante que a gente vê dois irmãos, o cenário todinho, a gente sempre ataca a pedra no pródigo, né, que saiu, desperdiçou tudo. Mas sabe que o mais velho na verdade, ele, se brincar, ele era mais estúpido do que o mais novo. Porque o mais novo, pelo menos, pegou o que tinha e estoporou. O mais velho tinha tudo e nunca usufruiu. Né? Porque, veja, ele tinha tudo, mas não quis usufruir, condenou o irmão e ficou no prejuízo. Às vezes, aí eu quero também te alertar, tem o extremo de entrar em briga que não precisa, e tem o outro extremo de ser apático, de ser aguerrido, de ser covarde, perdão da palavra. Às vezes a gente entra sai de um extremo para o outro. Amém? O mais velho, ele era, Fernanda chama sonso. Sonso, né? Quer as coisas, mas não fala. Fica dando arrudeio. Né? Porque veja o que é que diz no 15:31. Né? Lucas 15:31. Ele está murmurando com o pai, né? Reclamando que o mais novo voltou e o pai mandou fazer a festa, mandou matar o animal cevado e tal. Aí o pai diz assim para ele, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Amém? Tudo que é meu é teu. Então, irmão, partindo, né, daí, entendendo, rapaz, tudo que é do meu pai é meu. Não tem aquela coisa, o povo diz assim, esse irmão pensa que tem um rei na barriga. Tem mesmo. Amém? Tem mesmo. Tudo que é do meu pai é meu. Você pode dizer isso? Tudo que é do meu pai é meu. Amém? Então toma posse da vida eterna. Amém? Toma posse da vida eterna. Que vida eterna é essa? Aquela que você fez a confissão diante de muitas testemunhas.
Você vai ter vergonha de quê, meu irmão? Se foi um monte de testemunha que já viu que tu é crente, então viva como crente. Se alegre como crente, ande como crente, desfrute da vida eterna como um crente. Como um filho da luz, querido. Não fique como o filho mais velho, não, estando lá com tudo à disposição, mas sem usar. Não, eu vou usufruir de tudo. Eu vou pegar tudo que é meu e vou estoporar mesmo. Amém? Nem vá para um extremo nem para o outro, mas ó, equilíbrio, moderação, mas desfrutando, irmão, se alegrando. Amém? Andando em paz, em alegria. Né? E tem pessoas, muitas vezes, que porque não usufrui, até quem está de fora ganha. Né? Não sei se você já viu, mas pessoas, às vezes, são crentes, têm a palavra, crê, mas fica doente. E passa um tempo doente. Não é aquela coisa de pegou uma gripe. Não, isso aí é normal. Mas eu digo aquelas coisas que o camarada fica, né, pensando, rapaz, será que é a vontade de Deus? É Deus que está trabalhando, está tratando comigo. Que tratando nada, irmão. E Deus precisa das armas do diabo para tratar contigo. Ele precisa da palavra. Amém? Se a palavra não te consertar, não vai ser uma dengue hemorrágica. Não vai ser um câncer. Não, irmão, se a palavra não der jeito em você, doença também não dá. Amém? Quem já viu dizer que coisa ruim desse jeito? Ninguém. O que dá jeito é a palavra. Ah, mas Deus corrige ao que ama, Ele corrige pela palavra, irmão. Eu sou pai de 2, eu nunca dei um chute no menino para corrigir ele. Às vezes a gente dá uma palmadinha, mas a gente dá e depois fica chorando também. Né? Essa correção que a Bíblia diz, Deus corrige ao filho que ama, porque se não corrigir, não é filho, é bastardo. Às vezes as pessoas dizem, não, é um tratamento. É não, querido, é pela palavra. Quem já foi corrigido com palavra aqui pelo pastor? Não dói na hora? Dói, irmão. Você sai mais murcho do que arroz de terceira. Eu já levei uma repreensão do pastor, que eu digo, mas nunca vem na igreja. No outro dia eu estava lá. Eu vou, eu sou doido, eu vou. Mas dói, irmão, não é fácil não ouvir uma repreensão, mas a gente sabe. Por quê? Porque a gente volta, porque a gente viu o amor, o cuidado, o interesse, a dedicação. Amém? Mas veja, às vezes a gente não quer usufruir. Aí vem alguém de fora, vai lá e usufrui. Você já viu o ímpio ser curado de repente assim? Né? Cara, nem crente é, nunca confessou, nunca combateu o bom combate da fé. Aí alguém chama para orar por cura. Aí ele vai lá, o cara ora por ele, ele sai bonzinho, sai até correndo. Eu digo, mas rapaz, como é um negócio desse? Eu estou crendo aqui, um tempão, e esse incircunciso filisteu chegou. Chegou agora, só densifica, já quer sentar na janela. Né? Mas veja, sabe que isso não é novo? Quantos lembram da mulher cananeia de Mateus 15? Jesus não foi para ela. Não foi para ela. Ela era estranha à aliança. E aí vem clamando atrás de Jesus, socorre, socorre que minha filha está terrivelmente endemoniada. Não era demoninho pouco não, era demônio com força. Era terrivelmente ou horrivelmente, depende da versão, endemoniada. E aí ela vinha gritando, os discípulos, Senhor, pelo amor de Deus, a mulher está gritando, leva um escândalo, chamando a atenção, um negócio terrível aqui. Pelo amor de Deus, se o senhor não for fazer nada, despede ela, porque o mico está grande. E aí Jesus diz, não, mas eu não vim, senão os da casa de Israel. E aí ela continua. Aí Jesus, rapaz, não é lícito. Sabe aquele fora, cortando assim? Foi o que Jesus disse. Não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar ou jogar para os cachorrinhos. E aí, às vezes a gente para aí, porque diz, rapaz, Jesus chamou a mulher de cachorrinho. Chamou não. Ele estava separando os homens dos meninos. Ele estava dizendo a verdade. Ei, agora não chegou a sua vez ainda não. Amém? Mas sabe que ela disse, mas Senhor, a resposta dela foi... Mas, Senhor, até uma migalha que cair da mesa do filho, sacia. E aí isso me diz, irmão, que um pouquinho daquilo que você tem pode resolver problema grande. Quase nada daquilo que você desfruta todo dia aqui na igreja resolve a vida de alguém lá fora.
Amém? Quase nada, que sabe, irmãos, a gente está tão habituado, é como, né, aqui em Gravatá não tem praia, a gente tem praia lá em Maceió. Hoje é feriado, a gente veio para cá, veja que negócio, né? Tá, a gente aqui, tá ali, Cleito, Cida, no feriado a gente deixou a praia para lá e veio para cá. Às vezes a gente está assim com a palavra, a gente tem uma boa palavra aqui, e às vezes lá fora tem alguém que está precisando de uma migalha do que a gente tem. E a gente senta com ele e chora. Não tem aquela história, né, que se contar a minha história, para o carroceiro até a burra chora. Sabe, irmão, que você não pode ser como esse tipo de gente, de sentar para se solidarizar com o choro de alguém. Não, irmão, que história de solidariedade com desgraça dos outros é essa? Não, irmão, você diz, rapaz, eu tenho uma boa palavra que vai mudar a sua vida. Você está lutando com a coisa errada, vamos alinhar o propósito? Rapaz, deixa de brigar com isso aí, deixa de lutar com isso aí, deixa de perder o tempo com isso aí, de se escabelar com isso aí. Receba Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Tem algo que mudou a minha vida. Às vezes você tem um testemunho, querido, até idêntico ao dele, mas você senta com ele e chora. Não faça isso não, irmão. Amém? Às vezes a gente quer ser politicamente correto, né? A gente quer ser simpático com a pessoa, e aí a gente lembra logo daquele versículo que deve chorar com os que choram. Não, mas não é assim não, irmão. Senta lá com ele e diz assim, mas rapaz, abre a Bíblia aí. Tem uma mulher cananeia, que ela tem uma filha horrivelmente endemoniada. E um pouquinho ela disse, rapaz, quase nada do que o Senhor puder liberar para mim é suficiente. Tem algo que o Senhor pode liberar, que pode ativar o favor na minha casa. Tem algo da sua parte, ainda que seja resto, ainda que seja sobra, ainda que pareça insignificante para um filho, mas para mim vai ser a solução de todos os meus problemas. Para mim vai resolver a parada, nunca mais a minha filha vai sofrer da maneira como ela está sofrendo. Foi assim que ela creu. E Jesus disse o que para ela? Vai ser feito conforme a sua fé. Vai ser feito conforme a sua fé. Amém? Então, querido, pega essa palavra e diz, rapaz, eu não vou combater o combate errado, eu vou tomar posse da vida eterna, eu vou fazer aquilo para que eu fui chamado para fazer. Amém? Correndo a carreira com perseverança, com alegria, sem estar se enredando. Às vezes a gente se embaraça. Não, irmão, se desembarace de todo o peso, de qualquer coisa que te assedie, que te tire o foco. Corra com perseverança, olhando para o Senhor, olhando para o autor e consumador da sua fé. Não perca tempo com besteira. Amém? Não perca tempo com bobagem. Por quê? Porque não tem tempo para isso. Amém? Às vezes eu fico olhando, né, as coisas acontecem, aí o pessoal diz, Jesus está vindo. Né, e às vezes eu vou olhar algumas coisas que o pessoal coloca em postagem, né? Aí tem uns comentários, aí o povo diz, tudo os crentes dizem que Jesus está voltando. Eu digo, esse daí é um daqueles que quando acontecer, ele vai ficar, eita, não é que era mesmo. Eles estavam dizendo e a gente não deu crédito. Amém? Está bem pertinho, querido. Então, rapaz, gera expectativa por esse dia. Gera expectativa, né? Como a gente estava cantando aqui, se o louvor puder vir, né? Que ruge o leão, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Porque ele está vindo, querido. Então, olha para essas coisas e, rapaz, está mais perto do que ontem. Hoje está mais perto do que ontem, amanhã está mais perto do que hoje. Amém? Quem sabe antes de terminar, ele vem. Amém? Então, querido, não fica perdendo tempo com outras coisas. Por quê? Né? A Bíblia fala que nós precisamos viver hoje. Né? O Senhor Jesus, ele disse assim, que se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão vinha, ele não ia dormir. Ele ia ficar de espreita, né? Ia ficar esperando. E sabe, queridos, o bom combate da fé é esse, é onde a gente fica esperando. A expectativa, né, da volta, do encontro, né, a expectativa por arrancar. Sabe que o reino de Deus, a maior tarefa que nós temos como igreja do Senhor aqui na terra, é saquear o inferno e povoar o céu. Saquear o inferno e povoar o céu. Sabe, irmãos, o que você tem, né, como a mulher cananeia, né? O mundo está como uma mulher cananeia. Não tem direito, não tem acesso. E nós somos Jesus aqui na terra. Ele é a cabeça, nós somos o seu corpo.
Nós temos o que o mundo precisa. E uma migalha que a gente liberar. Uma migalha que a gente liberar pode resolver a parada. Amém? Não, pastor, mas eu não sei muito, eu não fiz o rema ainda. Uma migalha do que você tem. Do pouco que você acha que tem. Pode resolver a parada de alguém hoje. Pode resolver a parada de alguém hoje, querido. Hoje. Estou dizendo amanhã, nem depois, nem quando você terminar o rema, não. É hoje, do jeito que você está, com o nível de fé que você tem. É poderoso para mudar a história de alguém hoje. Então não se veja pequeno, não se veja insuficiente, insignificante. Você pode ativar o favor de Deus na vida de alguém hoje. Amém? Se veja como um filho, uma filha. Alguém por quem Jesus pagou um preço alto. Amém? Então se levante. Eu queria que você ficasse de pé mesmo no seu lugar. Né? E a gente queria mesmo que cantasse essa do Ruja o Leão mesmo, com força, do jeito que você cantou no começo. Rapaz, tem coisas que Deus está ativando na minha e na sua vida. Nunca mais, querido, nunca mais, né, vai voltar a ser como era antes. Amém? Ruja como um leão nessa noite. Ruja. Aleluia.